acompanhar. É um prazer voltar à vossa companhia. Hoje, comigo tenho o Alfredo Silva, meu colega no IVDP, e que é um especialista no Douro. Hoje vamos falar sobre sub-regiões, sobre um bocado da particularidade do Douro. O Alfredo é diretor de Serviços de Fiscalização e Controlo, não vale a pena estar aqui a dizer grandes palavrões, mas na prática o que é que isto quer dizer é que também tem aqui um conhecimento grande da vinha e do terreno. E por isso é que hoje é o nosso convidado nesta tertúlia aqui de fim de tarde. Portanto, eu se calhar dou aqui um ou dois lamirés sobre a região e depois passo-te um bocado mais a palavra para falar sobre as áreas e por aí fora. E portanto... Está bem. Roberto, antes de mais, deixa-me só dizer, muito boa tarde também, não é? Eu comparativamente contigo, sou, em termos de comunicação, valho menos qualquer coisa, não é zero. Não. E, portanto, olha, vamos ver o que é que isto vai dar. Eu de facto, não tenho aquelas competências românticas da prova e das harmonizações. Isto é muito mais de números, não é? De caracterização das sub-regiões e das regiões e da região em si, dos exploradores, etc. Estou-me aqui a pedir para te afastares um bocado, porque no Instagram estás com o pescoço cortado. Pá. Muito bem. Mas também não se perde grande coisa, mas pronto. Muito bem, então assim se calhar estou melhor. E, portanto, vamos ver como é que corre. Peço desculpa por se houver alguma falha de discurso ou falha em algum pensamento, está bem? Portanto, Bento. Pronto, avança. Então vamos a isto. Alfredo, também se conseguires ver se há alguma coisa aí no teu som do Instagram, parece que se estou a queixar. Mas tenta ver se há alguma coisa que possas melhorar. Mas, portanto, em relação ao que eu estava a dizer, em relação à região de Mercado do Douro, apesar de um dos vinhos chamar vinho do Porto, tem mais a ver com a tradição do envelhecimento do vinho do que propriamente de onde ele é originário, porque eu penso que todos que nos estão a seguir sabem que o vinho não é produzido aqui no Porto propriamente dito, mas sim na região de Marcada, que se fica distante assim grosseiramente 100 km em relação ao Porto. E portanto o que é que tem de particularidade? É que nesta zona, perto do rio, há duas montanhas que andam à volta dos 1400 metros, que os protege dos ventos úmidos e das chuvas. Portanto, são elas a Serra do Monte Muro, menos conhecida, e a Serra do Marão, um pouco maior, mas não muito. A Serra do Marão protege em noroeste, a Serra do Monte Muro protege do lado de sudoeste. E, portanto, ao longo de todo o percurso da região, que vai desde a altura, desde esta proteção das montanhas, estamos a falar de perto de Mesão Frio ou Régua, que se calhar a Régua talvez seja mais conhecida, vai começando a chover cada vez menos até à zona da região de Mercado do Douro, que fica perto da fronteira com Espanha. Para terem uma ideia, podemos dizer que na zona mais apoente, que é chamada Baixo Corvo, e depois vamos falar um bocado sobre isso, chove qualquer coisa como 1200 milímetros, estamos a falar de médias, enquanto que perto da fronteira com Espanha já pode chover qualquer coisa como 400 milímetros. Para terem uma ideia, se estivermos a falar do que é considerado um clima desértico, são 270 milímetros, portanto, como veem, chove mesmo muito pouco. Alfredo, mas então como é que está distribuída a vinha e por aí fora? Ora bem, nós o que temos na região do Douro, e isto para falar das sub-regiões, muito bem, então sobre as sub-regiões, pronto, eu vou então fazer aqui sobre as sub-regiões em que são designadas por Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro Superior. É engraçado colocarem este desafio de falarmos um bocadinho sobre isto, porque se calhar vamos retirar daqui alguns pré-conceitos que havia relativamente a algumas decisões ou algumas definições do que há sobre a questão das sub-regiões. A primeira que toda, porque eu, na preparação desta conferência tive, e que foi engraçado reparar, foi o primeiro diploma, de facto legal, que fala nas sub-regiões,
data de 1998, portanto, eu já estava no setor, foi um decreto-lei que eu presenciei a sua construção, mas, no entanto, historicamente, sempre se falou das sub-regiões. E nas sub-regiões Baixo Corgo, Cima Corgo, Douro Superior, e, portanto, sempre foram definidas as sub-regiões e sempre foram designadas como tal, mas não se sabia muito bem, de facto, não estava definido em decreto-lei estas sub-regiões. Isto decorre também de um bocadinho da reforma institucional que ocorreu em 95, que depois muitas das coisas que estavam plasmadas na Casa do Douro ficaram depois vertidas em decreto-lei. O decreto-lei que define as sub-regiões é o 254/98, e depois tivemos que foi o que decretou o método de pontuação, que publicou o método de pontuação, que também não estava em decreto-lei nenhum, e que foi em 2001. Sobre o método de pontuação podemos falar um bocadinho mais à frente. Mas é engraçado, esta é a primeira questão que temos, porque sempre ouvimos falar nas sub-regiões, e é engraçado perceber que, historicamente, de facto, em lei, só existe a partir de 98. Outra questão que é importante sabermos é que, e eu sempre ouvi isto, não é? O Baixo Corgo e o Cima Corgo não é, de facto, e muitas vezes é uma surpresa para todos, não é uma linha reta na foz do Rio Corgo, não é? E, portanto, isto era uma das coisas sobre as sub-regiões que muitas vezes que nos causa alguma estranheza. Como é que é Baixo Corgo e Cima Corgo e a fronteira não é o Rio Corgo? É verdade, não é o Rio Corgo. É engraçado perceber que as sub-regiões, de facto, não são umas linhas retas de norte a sul a delimitar a região entre as sub-regiões. Há, de facto, o que está a definir as sub-regiões é muito mais as questões edafoclimáticas, mas nós, na publicação, e conforme disse, foi a publicação que existiu, que plasmou aquilo que estava na Casa de Ouro, há aqui, que são definidos os concelhos, não é? E, portanto, por exemplo, do Cima Corgo para o Douro Superior, não é de todo o Caixão da Valeira, porque se dizia que era o Caixão da Valeira. Não é o Caixão da Valeira, é a fronteira entre o concelho de São João da Pesqueira e o de Foscoa, na margem esquerda do Rio Douro, e o concelho de Carrasé de Anciães e o de Torre de Moncorvo na margem direita do Rio Douro. Portanto, isto são coisas sobre as sub-regiões que são engraçadas perceber como é que estas coisas foram construídas. Para mim foi uma surpresa, de facto, em termos legais, só estar definido depois de 98. Outra questão que é importante é a questão da vinha e da distribuição da vinha. A pergunta que tu me fizeste sobre isto. Ao contrário do que se diz, nos últimos 20 anos não houve uma transferência de vinha, pelo menos em termos de dados que nós possuímos, entre os 15 e 20 anos não houve uma transferência de vinha do Baixo Corgo ou do Cima Corgo, mas especialmente do Baixo Corgo para o Douro Superior, que era uma das coisas que sempre se dizia. Mas porque é que os grandes levam, isto muito falar de voz populi, que era os grandes levam sempre os direitos e transferem as autorizações de plantação para o Douro Superior. Não é verdade. Houve uma estabilização no Douro Superior, logicamente, que até aos anos 90, penso eu, a 90 e quase 2000, houve, de facto, aqui alguma transferência de vinha para o Douro Superior, mas desde aí houve uma estabilização grande na área de vinha. Portanto, hoje nós temos uma região do Douro em que 30% da vinha está no Baixo Corgo, 47% está no Cima Corgo e só 23% está no Douro Superior. E isto já vem desde há 20 anos para cá. Portanto, é engraçado também perceber que há alguma estabilização da área de vinha. Outra questão que é importante é a distribuição, de facto a importância, a nossa região tem 250 mil hectares. O Douro Superior, que é a maior área de facto, tem 44% da área da região de Mercado do Douro, mas só tem 23% da área de vinha. E, portanto, isto é
é importante também dizer que, de facto, há uma concentração maior de vinho. Como a maior parte das pessoas que nos acompanham não são especialistas tão grandes, não têm um doutoramento nisto, o que é que isto significa? É que, em termos de paisagem, se compararmos no Douro Superior, vamos ver muito menos vinha enquanto passeamos, enquanto andamos. Enquanto no Baixo Corgo, que é a zona mais apoente, ou no Cima Corgo, na zona mais intermédia, há uma densidade de plantação muito maior. É verdade. Ao contrário também, por exemplo, e aqui pode eventualmente haver aqui alguma questão relacionada com os direitos de plantação, a área com benefício diminui no Douro Superior, ou seja, enquanto que há 23% da área de vinha, a área de vinha com benefício desses 23% só surge com 19%, ok? Portanto, há aqui uma também diminuição. Diz? Porque é que há proporcionalmente, menos área com benefício no Douro Superior? Porquê? Porque, em princípio, houve muita plantação, houve alguma... Portanto, a atribuição da menção de origem Porto está com base na classificação das parcelas, mas também com os direitos que sustentam a plantação da vinha. Isto quer dizer, para pessoas que não estão tão familiarizadas com isto, nós temos... desde 32 que não há nenhuma vinha plantada no país que não tenha que ter um direito associado, uma autorização para se plantar. O que acontece é que, a partir de uma lei de 79, não houve mais possibilidade de plantar novas parcelas com direito à denominação de origem Porto, ou seja, com direito ao benefício, para todos percebermos o que estamos a falar. E, portanto, as pessoas foram plantando, foram até transferindo direitos de parcelas de fora da região, até quando puderam, ou então com transferência de parcelas que foram plantadas posteriormente e que depois foram legalizadas, mas que não têm direito à denominação de origem Porto. Portanto, daí essa diminuição que existe em termos de área, ou seja, em termos relativos da área para a denominação de origem Douro, que é sempre a total. Eu também, agora já estamos aqui na reta final, Alfredo. Portanto, eu ia falar aqui, se calhar, algumas coisas ligadas mais ao perfil do vinho, dos vinhos que vemos. E, portanto... Bento, posso só falar sobre a questão do método de pontuação, porque aqui é uma questão que é importante, que não, se calhar mais técnica. Tenho que ser muito sucinto, então vou ser sucinto. Mais sucinto, simples. Simples. Então vamos ver se eu consigo ser simples. No método de classificação da parcela de vinha, há o método de classificação de parcela de vinha que classifica de A a I, classifica as parcelas de acordo com o potencial de qualidade que as parcelas têm. O que aconteceu, portanto, foi um método desenvolvido há 80, 75, 80 anos e que dividiu a região em secções e depois em setores. De facto, aqui, isto é provocatório, por isso é que eu queria falar nisto. Aqui, na altura que foi feito o método de pontuação, havia muito pouca vinha no Douro Superior. E aquilo que havia no Douro Superior era de muito boa qualidade e as vinhas estavam muito bem implantadas, porque, de facto, quem fez o investimento lá acima fez-o nos melhores sítios. O que é que acontece? Hoje em dia, tu vês um baixo corgo e um cima corgo muito retalhado em termos de valorização, com várias valorizações, como é lógico, dentro das secções e depois dos setores, e vês um Douro Superior com sectores muito grandes. Isto porquê? Porque, de facto, na altura, como era preciso dividi-lo todo em setores, a região, não era necessário retalhar, nem foi possível retalhar a qualidade dos produtos em cada secção, conforme era na parte no Baixo Corgo e no Douro Superior. E aqui achei que, portanto, esta é mais uma dica, uma provocação. De facto, nós temos uma zona muito valorizada no Douro Superior, porque também está pouco retalhada em termos de sectores. E, portanto, isto era uma coisa que achei que era importante, que para quem não é tão... Claro, mas dizer isso é que quanto mais para poente formos, mais perto da régua estivermos, vamos assim dizer, mais pulverizada são as suas vinhas. Quero dizer é que há mais gente a cultivar vinha com áreas menores. E enquanto no Douro Superior normalmente são propriedades maiores, são vinhas maiores de um único proprietário. É mais ou menos isto, Alfredo.
Nós no Douro, no Baixo Corgo, temos 1,5 hectare por explorador, e no Cima Corgo no Douro Superior temos 3,7. O que é que acontece? Pronto, é isso que estavas a dizer. De facto, há aqui... Há uma coisa... há uma coisa que é engraçada, Bento, só para acabar esta parte. De qualquer maneira, assim, até 1 hectare, a maior parte dos exploradores são no Baixo Corgo. Acima de 1 hectare e até qualquer intervalo de parcela de vinha, é no Cima Corgo que se encontra o maior número de exploradores. Certo. Daqui a pouco estamos a chegar perguntas que será respondida aqui a nada, mas antes também queria fazer aqui 2 pormenores sobre isto. Isto também porque o Douro Superior, historicamente, não fazia parte da região demarcada. Quando foi demarcada em 1756, também muito por causa do Caixão da Valeira, que é uma parte do Rio Douro que era inavegável, até não era possível navegar, era uma queda de água mesmo, com cerca de 30 metros. Isto que começaram a fazerem, a destruí-lo entre 1780 e 1791, e que nessa altura que o tornou navegável. E, portanto, só por volta de 1792 é que começaram a passar os primeiros barcos. E outra coisa que foi importante também para o desenvolvimento do Douro Superior foi a linha do caminho de ferro. Essa, mais tardia, quase 100 anos mais tardia, só em 1873 e 1887. Mais tarde, em 1908, ou 1907 e depois 1908, é que é demarcada a região do Douro Superior, como atualmente é, grosseiramente. Então, em termos de perfil de vinhos, o que é que temos aqui? Conforme referi de início, chove mais a poente, Baixo Corgo, chove menos no Douro Superior. Isto grosseiramente. O que é que isto quer dizer? É que temos mais nuvens, portanto, no Baixo Corgo vamos ter uvas menos maduras, não quer dizer que não atinjam a maturação suficiente, enquanto no Douro Superior vamos ter vinhos com um teor alcoólico e mais doces e mais potentes, mais intensos. Portanto, vamos indo de Espanha, portanto, do Douro Superior para o Baixo Corgo, vamos dos vinhos mais potentes, com mais cor, mais adstringentes e fruta mais madura, para vinhos mais elegantes que encontramos no Baixo Corgo. Isto a tradição, depois quase que diria que se fosse para o vinho do Porto, se procuraria para um tawny, seria mais fácil fazer um vinho mais aberto, menos taninoso no Baixo Corgo, e provavelmente no Cima Corgo é onde estão a maior parte dos vintage. Isto não significa que não consigamos ter vintage em todas estas sub-regiões, e temos vintage excepcionais em qualquer uma destas sub-regiões. Para além disso, temos outra questão, que é a questão é o perfil dos vinhos que têm aparecido agora atualmente no mercado. E temos cada vez a procura de vinhos com teor alcoólico mais baixo e vinhos mais elegantes. Portanto, obviamente que isto começa também a privilegiar mais o Baixo Corgo do que o Douro Superior, que mais uma vez é possível fazer também com vindimas, com zonas de plantações e zonas mais altas, e por aí fora conseguimos fazer vinhos também excepcionais com um perfil elegante em qualquer um dos lados. Alfredo, agora deixo-te para terminar aqui como se faz a classificação de A a D. Queres que eu faça ou força, tu é que és especialista? Não, posso fazer. Obviamente, em princípio tu sabes, mas acho que deveria ser eu. Eu acho que isto deve ser um talk about wine novo. A questão da classificação das parcelas... Muito rapidamente, a classificação das parcelas de vinha são 12 fatores. 12 fatores edafoclimáticos ou culturais, e que, portanto, classificam as parcelas de menos 200 até mais de 1.200 pontos. O que acontece? Todos esses fatores, nós neste momento já temos, pelo menos 4 deles já são obtidos automaticamente. Há uns que são, por exemplo, as castas não são automaticamente, tem
têm que ser verificadas, mas a altitude, a exposição, a questão da localização já é obtida automaticamente através do sistema de informação geográfica que nós já temos. E tudo isso está pontuado. E, portanto, todas essas, a idade da vinha pontuada, as castas são pontuadas, a localização, etc. E isso, acima dos 1.200 pontos, é uma letra A, entre os 1.000 e os 1.200 é uma letra B, e por aí fora de 200 em 200 pontos muda-se a classificação da parcela de vinho. O que é que isto quer dizer? Estamos a falar numa classificação com potencial produtivo para produzir melhor vinho do Porto. Okay? Basicamente é uma introdução àquilo sobre a classificação das parcelas de vinho. Pronto, tá? Ótimo. Eu agora só queria deixar aqui, lembrar que a próxima Talk About Wine vai ser hoje é terça, portanto é na quinta-feira, dia 14, em que vai estar o Paulo Pinto comigo para falarmos sobre as especificidades da prova de vinho de Porto. Vai ser alguma coisa um bocado mais prática, vamos estar a falar sobre prova e, em particular, a prova de vinho de Porto, como é diferente. Quero agradecer ao Alfredo ter estado aqui connosco e lembrar às 9 da noite a Port Wine Hour, hashtag Port Wine Hour, e que nós, cá está aqui, referir no Facebook, que faremos depois também referência às melhores fotografias que forem publicadas. Ontem tivemos um fantástico Vintage de 1945, nessas Port Wine Hours, nas hashtag Port Wine Hour, mas de qualquer das maneiras, não precisa de ser um Vintage de 1945 para vos dar prazer e também para poderem também divulgar e mostrar o vinho que têm e que estou a provar e a tirar prazer com ele. E bem, Alfredo, muito obrigado. Nós vemos amanhã no trabalho. A todos, vemos na próxima quinta-feira e saúde para todos. Obrigado. Proteja. Muito obrigado. Boa tarde.